vai dar uma isso. Então estamos iniciando, né, agora a nossa gravação, né, e o dia de hoje. Então boa noite a vocês que já estão aqui, né, já estão, preocupados aí, né, com as demandas dessa semana e da próxima, mas é isso aí. Hoje nós vamos fazer a última parte. Boa noite, Monique, Mariel, quem mais que entrou aqui que eu não... Acho que foi só, né? Os outros já tinham falado boa noite. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha lá no portfólio. E é coisa rápida, gente, o portfólio. Hoje, o que tem que fazer lá no portfólio? Hoje não tem que colar link de atividade, nada disso. Você vai... Boa noite, Aldenir, Mauri, Osmar. Deixa eu ver quem mais que entrou aí. Então, hoje lá no nosso... a Monique está falando que está sem energia. Está chovendo aí, será, Monique? Você está só com a bateria que você está aí? Vamos ver, tomara que... Boa noite. Consiga alguma coisa. Boa noite, Geraldo. Então, pessoal... imagina, nem atrasou, menino. Tá tudo bem. Tá? A Monique tá com problemas lá. Então, talvez isso não vai se resolver em tempo, né? Mas fica aí, vai tentando ficar o máximo que você conseguir aí, tá? Depois, nem que depois das atividades você faz depois, né? Se for o caso. Então, gente, estava falando aqui já com o pessoal, que já está todo mundo meio que desesperado, porque hoje, nessa semana, a gente precisa postar o portfólio, tá? E até a próxima sexta, né, que é acho que é dia 11, precisa fazer a postagem da implementação. Wander, boa noite. Mas, então, ó, veja bem, hoje vamos tentar terminar o portfólio. O que vai ser no dia de hoje? É apenas para você fazer uma autoavaliação. Então, essa autoavaliação, não sei se vocês já olharam lá, mas é só assim, tem as perguntinhas, você vai marcar o X, acho que assim, se você fez aquela ação, se você nunca fez, se você fez de vez em quando, algo assim. Você vai marcar o X lá no lugar correto. Só isso. Aí você vai dar uma olhadinha, né? Se você completou as outras reuniões. Não foram muitas que teve portfólio, né? Eu acho que não sei se chegou a ser 3 ou 4. Então, não é muita coisa. Se você fez sua apresentação, né? Lá que tem as primeiras partes. E aí, pronto, gente. Daí é só clicar no botãozinho lá, entregar. Então, isso daí está bem tranquilo para fazer. Agora, a implementação, vamos, né? A gente tem essa semana inteira, né? Porque hoje ainda é segunda-feira, e tem a próxima semana, né? Para fazer. Então, eu acredito que vai dar tempo, tá? Aqui nós vamos, nós, por sermos uma turma de segunda-feira, nós vamos terminar um pouco antes. Nós vamos terminar a nossa jornada no dia 14. Por quê? Porque no dia 21 é feriado, né? Então, nós vamos terminar no dia 14. Então, tirando de hoje, nós vamos ter mais 2 encontros. E aí, os próximos encontros, a gente já vai fazer apresentações. Então, quem conseguir, né, que de repente já até fez, porque tem gente que até já fez a implementação, ou já está com tudo certinho, que acha que vai conseguir fazer essa semana, já pode apresentar na próxima segunda-feira. E aí, os demais ficam para apresentar, né, na outra, daqui a 15 dias. Então, vai ter o dia 7, né, e 14, que vai ser as apresentações.
beleza? Só que a gente também, no dia 7, a gente tem roteiro aí para estudar, né? E aí, no dia 14, a gente fica mais assim, o roteiro já é mais leve, tranquilo, só mais um final ali, né? E aí a gente termina e faz todas as outras apresentações que estiverem faltando. Beleza? Depois vai ter uma planilha lá de apresentações, né? Só para a gente se organizar. Vocês vão poder ver lá quem já vai conseguir apresentar na próxima segunda, já coloca o nome lá, né? Na próxima segunda, e quem vai apresentar na outra. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer assim, vamos procurar dar uma adiantada no nosso roteiro, fazer tudo que a gente tem para fazer, para ver se a gente ainda consegue terminar o portfólio hoje aqui, né? E aí, quem já está com ele pronto, tudo certinho, já pode até entregar, né? Eu já vou vendo, já vou até adiantando a correção. Então, mas vamos lá agora, tá? Mais lá para o final, eu retomo tudo isso que eu falei aqui, porque as pessoas, alguns chegaram depois, né? Então, não ouviram tudo, tá? Tudo bem, Heraldo, fica tranquilo, tá? Dia 14, me coloque no dia 14, beleza, tá? Tranquilo. Mas é você que vai escolher o seu dia. Pode falar, Maria Neide. No caso, quando eu terminar o portfólio, eu vou entregar para você. Eu esqueci como é que entrega. Lá no lugar onde você pega ele, tem uma mensagenzinha lá embaixo, assim, escrito entregar. Ah, lembrei agora. É só clicar ali, a hora que ele estiver prontinho. Você então clica lá e pronto, eu já vou ver ele todo prontinho. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida por enquanto? Como eu falei, quem chegou um pouquinho depois, eu vou retomar essas informações mais lá para o final, tá? Para que todo mundo saiba direitinho. Então, não tem problema se você chegou aqui no meio das informações. Pode falar, Francisco. Francisco, você gostaria de falar? Oi, professora, desculpe. Só para não me perder, a gente está na reunião 7, é isso? Isso, estamos na reunião 7, tá? Vamos iniciar aqui agora. Perfeito, obrigado. O nosso roteiro, tá? Então, hoje, gente, ó, reunião 7, né? Que é aqui a reunião dessa semana, né? 31/3 até o 4/4. Hoje nós estamos aqui no dia 31/3. E o tema hoje vai ser sobre ponto de intersecção entre duas retas, né? É uma aula que é destinada à primeira série, em que vocês depois, né, vão fazer aí o momento em ação, usando essa aula, né? Quer dizer, podem se espelhar aí nessa aula para fazer aí o uso da metodologia que a gente vai estar vendo hoje. Ok? Mas também não precisa ser só essa aula, pode ser usada outra, né? De repente, lá a sua turma não vai ter ninguém com primeira série, então vai escolher uma outra aula, ok? Ou se não quiserem essa aula também, você pode, logicamente, escolher outra. Né? Então, sempre aqui... primeiro, assim, quero agradecer a presença de vocês, a participação efetiva, né, que vocês têm aqui no grupo, sempre procurando tirar suas dúvidas, sempre procurando participar, né? O pessoal aí sempre com a câmera aberta, né? Então, agradecer aí, né, a toda essa participação efetiva de vocês, né? E que continuamos assim até o final da jornada, né? E, se possível, em outras jornadas também, né? Que estivermos aí, de repente, juntos novamente. Então, também, né? É lógico que a gente dá preferência pelo uso do computador, mas tem alguns dias que a gente se vê impossibilitado por um problema ou outro, né? Então,
Vamos lá, pessoal. É sobre a nossa agenda, né? Então, hoje nós vamos ter um acolhimento também, que vai ser um vídeo de reflexão. O início de conversa, onde nós vamos começar a falar sobre o tema e a metodologia. Depois, falando um pouquinho sobre a aula, né? Que é essa aula aí da primeira série. Vamos ter um momento em ação e o compartilhamento desse momento. E aí, depois, a nossa conclusão. Aqui não está, mas vamos ver a questão do nosso portfólio também hoje. Tá? Então, hoje nós estamos aqui, né, nessa aula aqui, no episódio 7, que aí, então, é o ponto de intersecção entre duas retas da primeira série. Agora, eu não sei se a semana que vem, qual dessas duas aulas nós vamos usar, mas eu acredito que vai ser a 8 mesmo. Depois, a gente vai acabar, por conta do feriado, nós vamos ficar sem essa aula aqui do Replanejando a Prática. Então, mas tudo bem, pelo menos os temas mais assim, né, importantes, com metodologia e tudo mais, a gente vai ver todos. O acolhimento, gente, é um vídeo, não sei se de repente até vocês já podem ter assistido, né? Mas, assim, mesmo que vocês já assistiram, vamos ver aí, né, de repente, com outros olhos, né, com um ângulo, uma ótica diferente. Deixa eu só olhar aqui quem é que entrou aqui, que teve alguns que estão chegando agora. Claudinei, né? Estou só para falar boa noite, tá, pessoal? Edson, depois nós tivemos o João Adilson, a Milda, que é uma colega nova aqui na turma. Obrigada. Tá? Boa noite. Muito bem. Seja bem-vinda, Milda. Os demais, acho que eu falei boa noite, tá? Boa noite. Isso, muito bem, pessoal. A Milda, ela participava da turma de terça-feira de manhã, ela não conseguiu mais, né? Trocou horário, então agora ela passou para essa turma. Que bom que deu certo, né? Claudinei, gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Professora, só justificando esse atraso aí nas aulas, é porque tem uma aula síncrona nossa aqui, não sei se todas as escolas funcionam assim, que ela é 17h40. E a gente tem que cumprir essa aula nesse horário, né? Então, por isso que eu estou entrando depois desse horário. Não, tudo bem, Claudinei, tranquilo, tá? Você nem perdeu quase nada ainda, tá bom? As informações eu vou repeti-las novamente. Então, vamos ver o vídeo, né? Depois a gente vê aqui algumas perguntinhas reflexivas aqui a respeito do vídeo. É um desenho, tá? Uma animação. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou.
fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar, e hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Muito bem, pessoal. Que lindo, né? Bom, vamos ver. Professor. Opa. Foi. Ele não tá. Ah. Como podemos ressignificar experiências passadas? Depois, a outra pergunta. Você já passou por alguma experiência que precisou ressignificar? Bom, aí, né, voltando aqui para pensando aqui no vídeo, né, que houve ali uma mudança, uma transformação, né, do pensamento ali, das atitudes do personagem, né? Então, e assim também pensando na nossa vida, tanto faz assim na nossa vida pessoal como na nossa vida lá na escola, né? Maria Neide, o que você quis dizer aqui para a gente? Muitas vezes você já pensou sobre essas coisas? Eu acho que eu já morri, estou de novo aqui para viver, então aí eu falei assim, nossa, eu pensei que era o meu fim da vida, mas me chamaram de novo para viver. Eu perdi minha filha com 13 anos de idade, e aí eu agradeci muito o diretor da minha escola, que foi dia 28 de novembro, e eu larguei tudo, sabe? E o meu diretor, assim, que eu não dava muito por ele mais a secretária foram lá, fecharam meus livros, eu não precisei voltar na escola, e quando eu voltei, aquela quinta série que virou sexta, eles me carregaram até o 3º ano, sabe? Sempre parecia que eram meus filhos, sabe? E eu consegui viver por causa deles. E aí eu comecei a dar valor, assim, às pessoas que estavam do meu lado, sabe? Nossa, Maria Neide. Não tem palavras. Muito triste. Tá? Não tenho palavras para te dizer alguma coisa nesse momento. Sônia, salva a gente aí, Sônia. Fala alguma coisa. Eu estou até emocionada pelo que ela falou, né? Porque, de repente, a gente se vê... Eu não passei por essa situação e eu acho que deve ser a pior da nossa vida. É perder um filho, né? Eu não passei, graças a Deus. Mas eu acredito que na educação, quem não está disposto a tirar a mão do bolso tem que cair fora. Porque eu não me vejo naquela situação desse homem. Eu achei tão feio a atitude dele, quando ele não parou o elevador para esperar a pessoa, quando ele não pegou o balão para a menina,
quando ele não segurou o carrinho de compras, e ele só passou a senhora na rua porque a senhora pegou na mão dele, né? No braço. Isso. Então, aí depois ele só tirou a mão do bolso quando ele se viu obrigado. E, na realidade, é o que está acontecendo conosco. Hoje ainda eu conversava com a nossa diretora que a gente está passando por uma transformação muito grande na educação, né? Eu volto lá há 20 anos atrás, a maneira com que a gente dava aula, hoje a gente não dá mais aula dessa maneira. Hoje a gente tem aí os descritores, hoje é tudo colocado para a gente, tá? Colocado de uma maneira, a gente tem um monte de acessibilidade para a gente melhorar, para a gente dar uma aula diferenciada, para a gente fazer com que o aluno aprenda, né? Então, eu acho que eu sempre tirei a mão do bolso, mas eu acho que agora a gente está tirando de verdade mesmo. Eu acho que a gente está, nossa, se desdobrando, né? Na educação. Né? E eu já tenho uma caminhada e vejo, né, os colegas que estão começando, né? Então eu falo para eles, falei, olha, nós estamos fazendo parte dessa transformação na educação, né? E aproveitem. É difícil? Eu acredito que está todo mundo sobrecarregado, porque eu estou sobrecarregada. Hoje eu não sabia o que eu fazia primeiro na escola. Por fim, eu queria lançar nota, nem consegui lançar. Porque de tanta coisa que está vindo para a gente fazer. De manhã nós já tivemos uma reunião com a chefia, ela quer que faz um caderno no CAN Academic. Agora eu vou no CAN e no Matific, meu aluno tem que ter um caderno para o CAN Academic. Ele tem que fazer os exercícios do CAN. Tá? Mas isso tudo é nada perto do que a Maria Neide passou. Então eu quero 1000 vezes tirar minha mão do bolso para fazer todas essas coisas do que para o que aconteceu na vida da Maria Neide, né? Muito bem. Realmente, ó, a gente está sobrecarregado, né? Estamos. Mas, assim, é claro que a gente tem que dar conta, né, de milhares de coisas. A Milda está dizendo aqui também que não sabe o que fazer primeiro também, ó, está igual. Acredito que todos, né, temos aí uma demanda grande. Mas também, né, é lógico que a gente não vai cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Só que tudo também ao seu tempo, né? Porque a gente também acaba perdendo a saúde da gente, né? Então a gente também tem que ir, né, um pouquinho por cada vez para não ficar pior, né? Pode falar, Mauri. Então, boa noite aí aos colegas, né? Eu achei muito interessante o vídeo aí, porque assim, às vezes a gente deixa de fazer a coisa certa na hora certa, né? E às vezes é algo bem pequeno. E se você deixa aquilo acontecer errado, pode se transformar numa bola de neve, né? Às vezes você acha que não vai acontecer nada, mas pode acontecer uma coisa bem mais grave para frente, né? Exato, isso mesmo. Né? Então, é isso mesmo, são as pequenas coisas, né, que acontece essa mudança de atitudes. Pode mudar muito na frente, né? Exatamente. E assim, você pode mudar a vida de alguém, né? Ou melhorar o dia de alguém, né? Se você faz ali uma pequena atitude certa, né? Igual o personagem ali do filme. Quando ele começou, né? Que ele refletiu que ele poderia fazer algo para os outros, observaram que até o jeito dele mudou, a fisionomia dele passou a ser uma pessoa alegre, né? Ele vivia só andando emburrado, né? Aquela cabeça baixa. E com certeza, né? Atitudes certas mudam tudo, né? Para a pessoa que fez também, né? E depois ele melhorou até ele mesmo, porque fazer o bem, né? Milda, pode falar. Eu também observei uma parte, não sei se concordam, que ele também deveria estar com a autoestima baixa. Porque quando a avó deu um carinho no rosto dele, parece que deu um tchan novo, né? Reagiu diferente.
Verdade. Me deu a Foi, impressão assim. foi aonde ele percebeu, né, que ele poderia ser melhor, né? São algumas coisas, né, que acontecem. Às vezes também a gente está assim, não está assim num dia tão, né, legal, tão interessante. Mas, às vezes também alguém, né, fala algo para gente, uma coisinha tão simples, ou você vê também o problema da outra pessoa, né, e você acaba percebendo e falando, para que eu estou aqui perdendo tempo com bobagem, né? Vamos tocar a vida para frente. É isso mesmo, a gente precisa ressignificar, né? Muito mais da nossa profissão, como a Sônia falou, a gente não dá aula mais como a gente dava aula lá no início da nossa carreira. Bom, eu estou falando assim, nós que já temos uma caminhada aí, né? Nem todos têm uma caminhadona grande. Mas quem aí de 20 anos para trás, né? Vamos colocar assim, era outra coisa, era totalmente diferente, né? Tanto os alunos, né, as cobranças, as demandas eram outras, né? Hoje é tudo muito diferente, né? Mas também não podia ser, né, igual. A Maria Neide está dizendo que a gente precisa mudar certas atitudes para assim enxergar a verdadeira, atitude. Muito bem, é isso mesmo. Precisamos mudar, sim, né? Precisamos. A frase que está no vídeo no final, né? Às vezes precisamos mudar essa sim, atitude isso. só para se enxergar a verdadeira Tá lá. beleza da vida. Uhum. Então, realmente, né? Às vezes, o que a professora ali acabou de falar, há 20 anos atrás, a gente trabalhava de um modo. Agora, nós somos obrigados a mudar completamente o que a gente tinha de jeito de dar aula, de exemplos. A gente tem que, a metodologia realmente tem que ser variada. Exatamente. Muito bem, pessoal. Muito obrigada aí, tá? Por toda essa participação, pelas ideias. E então, veja bem, os nossos objetivos para hoje, né? Aqui a gente já vai estar vendo aqui até a metodologia que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro objetivo, estudar como usar a investigação, experimentação para desenvolver proficiência no descritor D9, que é o descritor da aula, né, que está contemplada aqui hoje. Elaborar um plano com ações definidas para aplicar a investigação, experimentação na prática docente e aplicar a investigação matemática com foco na colaboração em grupos, promovendo o trabalho em equipe. Então, no nosso momento em ação hoje, nós vamos, né, ali formular algumas questões, né, sobre trabalhar a investigação matemática, né, dentro de uma aula. Né? Então, o que fazer? Como eu, né, enquanto professor, preciso, né, fazer ali o que eu preciso fazer para trabalhar, né, essa metodologia. Ou seja, para instigar os meus alunos, né, dentro dessa metodologia, que a investigação ela é algo que tem que ser, né, primeiramente, curioso. Né? Quando você quer investigar algo, você tem que ter uma certa curiosidade, né, para ir buscar isso. E agora, iniciando a conversa sobre o tema, a investigação proporciona ao investigador tornar o desconhecido em conhecimento. Né? Então, tem até um provérbio que fala, né? Quem procura, acha. Né? Então, no caso aqui, o que vai ser procurado? Né? Vai ser uma solução, né, de alguma coisa, de uma situação, de um problema, através, né, de uma investigação. Depois, quais benefícios a investigação matemática nos proporciona em sala de aula? Vamos estar vendo aqui. Professor, quais pontos são relevantes em uma investigação matemática? Né? Então, será que eu já trabalhei
uma investigação matemática? Se sim, se não, né? Vamos ver que pontos serão relevantes para você fazer um trabalho como esse. E então agora... sim. Sem o celular, eu vejo também... tem um lado que seria bom, né? O uso do celular para pedagógico, né? Mas os nossos alunos não estavam preparados para isso, né? A aula ficou limitada no quesito pesquisa dentro da sala. Sim, mas a gente pode usar, né, outras formas, né, de acontecer essa pesquisa. Mas, assim, realmente, o professor que realmente usava ali pedagogicamente, né, ficou um pouquinho complicado. Embora dizem, né, que a gente pode usar para fins pedagógicos, é só avisar com antecedência, né, o aluno trazer. Então, e só usar naquela determinada aula, tem todo lá uns critérios, né, para isso. Bom, aqui a gente... só um pouquinho. Nós vamos ter um vídeo curtinho também, que nesse vídeo a professora ela vai explicar um pouco sobre a questão da investigação. Então, vamos ouvir atentamente, porque é sempre bom, né, a gente ter informações. Então, vamos lá, deixa eu sentar ele aqui. As investigações matemáticas, elas são muitas vezes confundidas com jogos de raciocínio ou problemas de lógica, mas existe uma diferença, assim, muito limiar de diferença, é mínimo, mas existe uma diferença entre resolução de problemas e investigação matemática. A maior diferença está no encaminhamento que o professor dá. Porque quando nós temos uma resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar, ele tem a resposta que ele deseja obter e o resto nada mais importa. Importa ele chegar lá. E durante uma investigação matemática, o mais importante é o caminho que ele percorre. É todo esse processo de descoberta, de investigação, e que é muito amplo. Não é necessariamente um objetivo assim específico que esteja na cabeça do professor. Aliás, quando nós propomos investigações matemáticas, mesmo nas dinâmicas, nós temos algumas intenções. E o professor também vai ter certas intenções. E às vezes nós somos surpreendidos com caminhos que os alunos executam que vão dar em lugares que nós não havíamos planejado. E esse é um momento muito importante de busca em parceria, professor e aluno. Se era alguma coisa que nós não tínhamos previsto, então vamos procurar juntos. As investigações matemáticas, então, elas passam por 3 etapas. Que a primeira é o aluno compreender aquilo que está sendo proposto, ele já começar a perceber padrões, regularidades, aquilo que ele imagina, ou seja, levantamento de hipóteses. Porque matemática nós vivemos com, às vezes nós trabalhamos muito intuitivamente com hipóteses, mas nós precisamos validar essas hipóteses. Então, depois que o aluno levantou essas hipóteses, aí ele vai para a validação desses argumentos dele, que é o momento de testar as conjecturas, de testar tudo aquilo que ele descobriu. E o papel do professor, onde que fica? O papel do professor é um papel muito delicado. É o papel de acompanhar esse aluno, de estar junto em todos os grupos quando o trabalho for feito em grupo, de saber fazer perguntas e não dar respostas. Porque o objetivo de uma investigação matemática é nós termos um foco na aprendizagem no aluno. E o nosso papel, ele sai de cena. O papel agora é do aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Ou seja, ele vai buscar. E se você percebe que o aluno não está conseguindo descobrir muitas coisas, está com certas dificuldades, nós temos que aprender a desenvolver as perguntas certas na hora certa. Em vez de respostas, vamos trocar
por novas perguntas, porque é isso que o nosso aluno precisa. Nós estamos com maiores objetivos dentro da investigação matemática, grandes, que é resgatar essa capacidade do aluno acreditar na sua capacidade de resolver problemas e ocupar aquele espaço de realmente ser um matemático, um verdadeiro estudante. O que o verdadeiro estudante faz? Ele busca e ele encontra, ele procura, ele encontra e ele valida resultados. Esse é o objetivo das investigações matemáticas. Muito bem. Então, olha lá, né? É claro que às vezes uma metodologia ou outra, elas vão meio que se confundindo, né? Mas ali a essência, né, da questão ali da investigação que a professora colocou é que vai avaliar, né, todo o processo. Então, o aluno, ele pode até não chegar na solução, diferentemente da resolução de problemas, né, que o foco é chegar na resolução, lá no final, na resposta. Na investigação, ele pode até não chegar no finalmente, na resposta. Mas o que vai ser importante? O percurso, né? Tudo aquilo que o aluno foi construindo, né? Em forma de pesquisa, de experimentação. Pode ser que lá no fim dê errado. Ele vai ter que começar de novo. Mas é isso que é importante. É esse, né? Começar novamente, é continuar o estudo. Então, isso é, né, a essência aí da investigação matemática. E aqui tem, né, uma fundamentação, tem um pouco, né, de fundamentação, não é muito, mas já dá para a gente ter uma pequena ideia, né, que é um processo de descoberta amplo, não necessariamente o objetivo final que o professor quer chegar, mas o caminho que o aluno percorre durante a investigação. O aluno é conduzido pelo docente de maneira que ele se torne o protagonista do processo ensino-aprendizagem, pois assim irá construir seu conhecimento. E uma outra coisa também, né, bastante importante de destacar, é que o professor, né, também, apesar, logicamente, que ele é o mediador de tudo isso, mas na investigação, o professor também não precisa ter a resposta de imediato. Né? Ele pode também acompanhar o aluno e ajudar a pesquisar, né, para chegarem juntos na resposta. O professor não precisa necessariamente, né, já ter algo pronto para que você possa depois, né, entregar ali para o aluno. Seria quase que um aprender juntos, né, um caminhar juntos. Por quê? Né? Quando a gente fala de investigação matemática, modelagem matemática, são coisas que elas não são prontas e acabadas. Né? As coisas vão acontecendo, vão surgindo. Então, pode surgir situações que, às vezes, saem do controle, né, mesmo do professor, né, dentro dessas metodologias aí. Bom, aí uma perguntinha. Professor, de que maneira podemos explorar o conhecimento do aluno no momento em que ele se encontra no processo investigativo? Aqui, pessoal, né? Gostaria de ouvir de um colega como ele fez esta aula. Mas você... Quem é o colega que fez essa aula? Alguém fez essa aula? Você gostaria de ver alguém que trabalhou com a investigação? É isso, Maria Neide? É, porque eu tô lendo ali, mas eu não consigo materializar uma aula dessa, sabe? Porque eu acho nossos alunos tão, assim, capenga, tão, sabe, tão difícil. Como é que sai uma aula dessa aí? Queria saber. É. Verdade. Nossa, aí você está pedindo ali para construir uma aula, para mim tá difícil. De que maneira podemos explorar o conhecimento do aluno no momento em que ele se encontra no processo investigativo? E depois nós vamos fazer essa aula lá no Em Ação, nós vamos formular uma aula dessa. Mas, né, para responder aí a nossa colega,
Alguém aqui já trabalhou, gente, com a investigação matemática para fazer um depoimento aí para a gente? Temos alguém? A Sônia não podia falar? A Sônia sabe alguma coisa? A Sônia? Prof, Ah. a gente teve um começo num determinado ano ali, quando a gente fazia tipo ilhas. Então, uma equipe lia, a outra ia pesquisar um gráfico sobre alguma coisa, sabe? Que eles iam investigando para completar. Mas, assim, tem que ter uma leitura antes para eles saber o que eles buscam. Sim. Mas, como a colega falou, hoje tem alguma coisa nas trilhas, que daí agora nem sei se é mais trilha, se não é, porque tanto muda isso aí que a gente já não consegue nem acompanhar. Umas turmas são trilha, outras não são, e lá vai. Seria essa investigação aí, científica, indo atrás do conteúdo. Sim. Só pondo as perguntas. Eles teriam que contribuir para eles dizer, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Eu penso que por aí, sabe? Tem que ter perguntas. As perguntas é que vão orientar. Tá? Muito bem. O Francisco gostaria de falar. Francisco, você tinha levantado a mão? Não, professora, desculpe. Na verdade, sim, já fiz essa metodologia, né? Como a professora falou. Eu fui trabalhar, foi recente, fui trabalhar equações exponenciais para o terceiro ano, mas é um terceiro ano um pouco diferenciado, porque eles estão no terceiro ano com muita dificuldade, né? Então, o que eu fiz? Eles me pediram, professor, está muito estratosférico isso, a gente não entende nada. O que eu fiz, professora? Eu fiz um apanhado geral do que era necessário, né? Assim, até mesmo frações, entendeu? Enfim, propriedades de potência. Gastei 3 aulas fazendo uma investigação do que eles reconheciam, né? Então, eu tive que gastar umas 3, 4 aulas para poder explicar, voltar em exponencial, né, entendeu? Exatamente. Mas ouvindo de acordo com o quê? Não com o que estava planejado no RCO, mas de acordo com a dificuldade dos alunos, né? Aí depois que eu identifiquei, consegui sanar, eu fiz as demonstrações das propriedades e tal, aí voltei lá em equação exponencial e eu vejo que eles conseguem acompanhar. Que bom que agora estão conseguindo acompanhar, né? E nesse assunto, sim, né? Mas estou vendo que todo assunto vai ter que mais ou menos ser assim, professor, para esse terceiro ano, sabe? Estão bem defasados. Muito bem. Eu só achei interessante, você falou assim, eu tenho um terceiro ano que é bem diferenciado, daí eu falei, nossa, quer ver que acho que ele tem um terceiro ano muito bom. Não, eu tenho incrível. Eu pensei a mesma coisa. Não, eu tenho um terceiro muito bom que me surpreende, que para esses eu não precisei fazer essa investigação, professora. Olha. Eles acompanham muito bem. É o terceiro ano B de exatas, assim tá difícil, né? E tem o terceiro ano A de humanas. Aí então, esse é mais difícil, né? Isso. Sim. Eu tenho usado isso. Ok, muito bem. Milda, pode falar, Milda. Obrigada, Francisco. Não, então, o professor estava falando e eu lembrei que no começo desse curso, que era na terça de manhã, a professora apresentou, né, uma tabela, onde que a gente pedia para o aluno qual que eram as dificuldades deles. Sim, é uma metodologia também, né? Como é que era? Quero aprender. Sei, quero aprender e aprendi. Lá na minha... SQA, isso. Isso, daí eu associei que eu também fiz alguma coisa assim, porque muito difícil o meu terceiro ano com as propriedades das potências. Olha, conto para vocês. Tive que baratear, chegar lá tirar o mínimo de 400 e tal, para ver se eles conseguiam relacionar as bases, sabe? Não é fácil mesmo, não. Isso. Era isso, prof. Beleza, muito bem, ótimo. É isso aí, gente. Mas eu tive assim, uma expectativa legal, assim, que eu falei, nossa, ele vai falar que ele tem uma turma ótima, né? Mas o diferenciado seu, na verdade, não é o diferente, é igual.
É geral isso daí, tá? Isso é geral. Bom, vamos lá. Aluno, agora então nós vamos ver as atribuições aqui, né, dos alunos, dos professores aí dentro dessa metodologia. Opa. Então, aluno e professor, né? Então, o que cabe, né, a cada um. Então, ao aluno cabe compreender a proposta, né, do uso da metodologia, perceber padrões e regularidades, ou seja, né, ele vai percebendo quando que aquilo acontece, né? De que forma, com que tipo de cálculo, quando você coloca determinada, né, exemplo, aquilo pode acontecer ou não. Então, o aluno tem que passar por essa experiência. Ele precisa também validar os argumentos deles, né, e testar as conjecturas. E, logicamente, né, depois testar, ver se tudo aquilo, né, que ele elaborou realmente dá certo. Alguns conteúdos eu vejo que tem mais facilidade para a gente trabalhar nesse formato, né? Alguns já são mais complicados, mas para todos dá certo, só que alguns são mais difíceis, né? Aí, para o professor, então, o que compete? Primeiro, criar cenários para investigação. Então, isso vai partir do tema, da sala, né? Como que vai ser essa sala, material utilizado. Então, tudo que o professor vai precisar para essa aula, ele tem que estar, né, colocando ali. Ele vai ser o mediador, vai promover reflexão e também fornecer feedback, né? Então, isso aqui é essencial nesse estilo de aula, né? O aluno precisa saber como que ele está caminhando, se está indo tudo ok, ou se ele precisa, né, ter pontos ali de retomada. E aí, então, a nossa experiência. A investigação matemática trabalha constantemente a autonomia do estudante. Então, é aquele tipo de metodologia que vai, né, favorecer muito ali a questão do protagonismo. A busca pelo desconhecido pode ser uma jornada fascinante e desafiadora. Novas práticas pedagógicas promovem a transformação no ambiente escolar. Transforma a aprendizagem ativa em significativa, né? Então, sempre essa fala, que essa questão aqui sempre é colocada, né? Quando você promove ali um ambiente de uma prática melhor, né? A aprendizagem, ela se torna mais significativa. E, professor, você tem muito a nos contar. Compartilhe conosco as suas experiências na estratégia investigativa já trabalhadas em suas aulas. Olha, aqui até a gente se adiantou, né? Porque o Francisco já falou aí, né? Uma experiência, né? Que ele passou aí recentemente com os alunos. E também, será que... né, já tem alguns outros comentários também. Mais alguém teria algo para acrescentar aí nessa questão aí? Aldenir, muito bem, pode falar, Aldenir. Boa noite, colegas. Eu estou já planejando a implementação, então, naquela sala de aula invertida, eu joguei um conteúdo para os alunos, né, probabilidade, a semana passada, e falei para eles pesquisarem sobre o assunto, né? É uma forma de investigação. Eles trouxeram umas respostas muito boas, sabe? Cartazes, elaboraram os slides e estão caminhando muito bem. Eu me surpreendi com o trabalho que estão fazendo. Nossa, Aldenir, que ótimo. Que bom, tá vendo? Ó, é bom quando o aluno surpreende a gente assim, né? De uma forma positiva. Às vezes a gente trabalha com certas metodologias que a gente não nomina elas, mas a gente trabalha quase todas elas, né? Na sala de aula. Verdade, exatamente. A gente acaba até às vezes misturando, né? Numa aula você trabalha
até mais de um tipo de metodologia. Só que Sim. a gente não... É a mesma coisa, né? Eu falo agora, o que é o registro da nossa implementação? É uma aula, né, normal que a gente dá, normal, assim, que a gente coloca algo assim, e depois a gente registra, né? Então, às vezes a gente dá aulas tão interessantes, mas a gente não faz o registro, o relato dessa aula, né, por escrito. Quando muito, às vezes você fala lá, comenta com seus colegas, olha, hoje eu dei uma aula assim, foi legal isso, os alunos gostaram disso, daquilo, mas não passa disso, né? A gente não promove aquilo, né? Então, a implementação, ela vai ser esse momento que você vai, além de tudo, né, relatar o seu trabalho, né, que muitas vezes é interessante, né? Às vezes a gente faz, eu falo, a gente também falta tempo para a gente, porque você sai de uma aula, você já vai para outra, né? Ou então já está na hora de ir embora e já fazer outras coisas, que você acaba não fazendo mesmo isso no dia a dia, né? Essa questão de registrar. Muito bem, Aldenir. Então, aí, ó, tomara aí que tudo dê certo, vai dar tudo certo aí. Você já está vendo, né, as coisas acontecer, que bom. E agora, então, por dentro da aula, né? Essa aula aqui que fala, agora eu não me lembro, e aqui acho que também não fala a aula. Mas é uma aula sobre intersecção de duas ou mais retas, né? Lá do primeiro ano. Que vai trabalhar o descritor 9. Então, nessa aula, utilizando as etapas da investigação matemática. Então, o que o aluno pode fazer? O professor pode fazer perguntas investigativas para levantar hipóteses e conjecturas. Depois, validação de argumentos, ou seja, período de testes em cima das descobertas dos alunos. E relacionar soluções de um sistema linear às posições relativas entre retas. Né? Então, é uma aula até interessante ali. Né? Vai trabalhar sistemas, né? Vai trabalhar ali as retas, né? Como que se comporta ali as retas que vêm ali de equações que formam um sistema, a solução do sistema, né? Então, mostrado depois tudo graficamente. A partir dessas etapas, o estudante atinge os níveis da taxonomia de Bloom, né? Foi citada também na aula passada, essa taxonomia, né? Que é os níveis de compreensão. Então, o lembrar, o compreender e aplicar. E, finalmente, capacidade em analisar, avaliar e criar. Então, quanto mais, né, a gente consegue ali trabalhar com o aluno, né, para que ele se desenvolva, mais ele vai avançando também aqui nesses níveis, né, de compreensão aqui da taxonomia de Bloom. E tá, agora acho que agora a continuação está aqui na outra. A organização da aula, né? Então, olha lá, é a aula 22 da primeira série do ensino médio, né? Então, acho que aí quem tem a primeira série talvez não tenha chegado ainda nessa aula, mas provavelmente vai estar se aproximando aí dessa aula. Então, é a interpretação geométrica de um sistema linear. Então, ele vai trabalhar com gráficos também, né? Aí, o que você pode fazer? Ó, trabalhando o descritor D9, estratégia metodológica, a investigação, né, a experimentação. Usar a técnica de Lemove, né, a técnica de gestão de sala de aula, que é sem escapatória. Né, quando o professor propõe algo para o aluno, né, e geralmente ele, né, pego meio que desprevenido ali, né, e tem que colocar ali alguma coisa. Aqui a sugestão do layout da sala é fazer assim, ó, duplas, né, ele pode fazer duplas e em filas, é uma sugestão, né,
Por quê? Porque é bom assim que essa investigação ela seja feita, não precisa ser grupos grandes, né? Porque podem surgir muita conversa, né? Às vezes até. Então, seria melhor aí utilizar desse formato aí, né? Esse formato aí a gente sempre trabalha. Agora, as ações, né? O que seriam as ações para uma aula como essa? Então, comece a aula com uma breve retomada sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau. Depois, inicie alguns questionamentos intencionais sobre ou para início de conversa, mas lembre-se, caso o aluno não responder de maneira esperada, reformule sua pergunta e não dê respostas. Então, isso aqui é bem importante nessa metodologia. Se o aluno não responder corretamente, logo a princípio, não fale, né, a resposta de imediato. Renove a sua pergunta. Pergunte de outra maneira. De repente, né, você pegue aquilo que o aluno já falou, partes do que ele falou, e faça uma nova pergunta, até instigar ali a chegar, então, na solução. Circule pela sala de aula para validar os argumentos e conjecturas feitos pelos alunos. Para isso, realize testes rápidos a partir de sua fala. Nesse momento, você pode utilizar a técnica de Lemove sem escapatória. Procure, durante a aula, alavancar debates sobre o tema entre as duplas. Assim, conseguirá sistematizar os conceitos abordados e fazer os feedbacks necessários aos alunos. Né? Então, é lógico que você, né, professora, enquanto mediador, vai estar ali atento, né, às duplas, né, circulando ali entre cada dupla. Para quê? Para que você vá, então, já, além, né, de estar ali formulando novas perguntas para eles, e também já fazendo os feedbacks ali, né, de cada um, do que eles estão fazendo. E agora, então, pessoal, nós chegamos no nosso momento em ação. Né? Nesse momento em ação, o que é que vocês vão fazer? Né? Bem semelhante aí o que a gente tem feito nas aulas anteriores, né? No grupo, vocês vão ter ali o redator, um relator, o material vai ser compartilhado, né? Cada um vai pegar uma partezinha lá. E aí, vocês vão escolher uma aula, pode ser essa aí da aula de hoje, ou pode ser uma outra, né? Especialmente se você, às vezes, você ou ninguém do grupo tiver primeira série, né? Então, aí vocês têm que escolher uma outra. Analisem a aula escolhida e juntos respondam as questões do material de apoio. Então, o material ele já vai conduzir o que você vai fazer. Vai ter ali 3 espaços em que você vai somente preencher ali de acordo com aquilo que está sendo pedido. Né? Então, depois, né, gente, a gente vai ver a questão de fazer a apresentação, se todo mundo vai conseguir, porque eu preciso deixar um tempo também para vocês hoje estarem terminando de preencher o portfólio. Mas, né, mesmo que se não der para todos apresentarem, o material vai ficar, né, compartilhado. Como a gente não vai colocar o link hoje no portfólio, depois eu vou colocar o link lá na nossa sala no Class. Aí, se vocês quiserem depois, né, olhar o material também, em outro momento, o material vai estar lá, tá? Então, vamos lá, que eu vou pegar aqui o... Pode falar, Milda. Prof, e o meu caso, daí eu já tinha preenchido de manhã, aí eu tenho que começar do zero de novo? Nossa, agora você fez uma pergunta difícil. Eu acho que o seu material, ele vem para essa turma. Tá. Vou dar uma olhada, Milda. Sim, minha querida, porque eu tô preocupadíssima já essa semana, né? Não se preocupe, se eu não conseguir resolver seu problema agora, amanhã mesmo eu já entro em contato com a tutora e a gente já vê sobre isso. Tá.
Beleza. Tá? Você não vai ficar prejudicada por conta disso. Francisco, pode falar, Francisco? Professora, eu gostaria de não enviar hoje, porque eu quero dar mais uma olhadinha. Até quando que tem para enviar, professora? Qual que é a data limite? Fica tranquilo, Francisco. É até sexta-feira. Tá ok. Tá? Só não fica tranquilo demais, né? É até sexta-feira. Tá ok. Obrigado. Não precisa enviar hoje, não, gente, tá? É só se você já tiver tudo certinho. É bom a gente revisar, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o material que a gente vai usar. E aí, então... Cadê o meu material? É esse aqui. Deixa eu pegar aqui o link para mandar aqui para vocês. Só... eu tenho que colocar editor, né? Não coloquei editor. Tá pronto. Então, é esse link aí, pessoal. Aí, deixa agora fazer as turminhas aqui. Quanto de sopa você quer? Tá falando quem, mano? Ah, tá. Professora, você vai fazer 4 grupos? Ou 5? Acho que eu vou fazer 4. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Ficou meio grandinho 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Acho que é melhor fazer 5. A turma tá grande. É 5. Senão, vocês não discutem direito. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ficou legal. Deu certinho. 4 pessoas em cada grupo. Nem vou ver aqui quem é que ficou. Só vou deixar uma turminha aqui na chamada principal. E nada de roubar o nosso grupo. Ai, não precisa brigar por causa dos grupos. Então serão 5 turmas, hein? Vai ter uma turma aqui na chamada principal e ficou certinho, gente. 4 em cada grupo. E todo mundo bonitinho nos grupos que foram designados. Deixa eu dar um tempinho aqui. Agora são... Tem uma outra versão essa do grupo aí. Qual a versão? Eu acho que o pessoal tinha se enganado de pegar o número errado, e daí deu essa confusão. Não, faz assim, quem está na chamada principal, presta atenção, gente. Quem ficar aqui na Meet principal fica sendo o grupo 5. Os outros vai ser o grupo que for o número da sala, por exemplo. Se você é sala específica número 1, sala específica com o número 1, você é grupo 1, e assim sucessivamente. Entenderam? Mas tudo bem, se alguém não, mesmo assim, alguém pegar o grupo do outro, não briguem por isso, tá bom? Vamos lá, já temos o tempo e agora vou abrir as salas. Será que eu salvei o tempo? Eu salvei. Então, gente, recebe o seu convitinho aí, sua mensagem, vai para a sala, né, com os seus colegas, interagir e vamos lá. Eu vou pôr esse negócio lá também, lá no Class. Já vou aproveitar que eu estou com o link copiado para mim pôr. Deixa eu ver.
Eu vou tirar esse meu compartilhamento aqui, para quem ficar aqui, né, poder usar. Ó, quem vai ficar aqui é o Alexandre, a Angelita, a Dulcilene e o Mauri. Ó, o Edson deve ter recebido um convitinho aí, e a Monique também, para ir para um outro grupo, tá? Dá uma olhadinha aí se vocês não receberam uma mensagenzinha na tela aí. Isso, acho que agora ficou certo. Tá? Então, o grupo de vocês é esse aí, tá? Vocês são em 4, todos os grupos estão em 4 pessoas. Olha que bonitinho hoje. Ai, tem alguém aqui que não entrou. Vamos lá. Qual que nós vamos fazer, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite. Escuta, eu não vou poder digitar hoje porque eu tô com a minha internet oscilando também. O meu computador tem vezes que ele apaga tudo, daí eu tenho que Quem tá entrar com a no internet celular. boa lá, gente? Pessoal. Bom, ninguém fala, vai ficar ótimo. Viu? Então nós ficamos grupo 5, né? Isso. O Alexandre está no computador aí, Alexandre? Tô. Pessoal, só um momentinho. Ó, porque saiu, esse negócio sempre atrapalha. Saiu assim, vocês são o grupo 1. E aí tem um pessoal que eles deu certinho, sala com o tema 5. É só para mudar, é só para falar que vocês vão fazer no slide do grupo 1. Tá bom? Só isso. Tá bom. Que aí fica tudo certo. Já vou colocar os nomes ali. Tá. Eu já compartilho com vocês. Uhum. Mas daí vamos fazer qual aula será? Eu não cheguei até essa aula que ela falou. Nem eu cheguei também. Então tá, Angelita. Dulcilene. Mauri. Olá, jovens. Alguém pode me emprestar o link desse material aí, por favor? Estava no chat. Eu saí, daí zerou o chat para mim. Só copia a barra de endereço ali em cima. Espera aí, acho que eu consegui fazer aqui. Acho que deu. Deu certo? Deixa eu abrir aqui já. Pessoal, qual aula que vocês querem? Deu certo. Obrigado, jovens. Desculpe incomodar aí. Qual aula que vocês querem, empresários, colegas? Aí eu vou digitando e vocês vão falando aí. Vocês estão em que ano? Qual ano do ensino médio? Eu trabalho com segundo. Segundo? Eu tenho segundo. Então faz do segundo. Do segundo podia ser fatorial? E fatorial é aula qual? Aula 5, se não me engano. Aula 5. Então coloca lá, aula 5, fatorial. Não, eu não sei, só uma ideia. O que vocês estão? Não, eu dou aula para o primeiro ano. Nesse mesmo segmento, galera, não querem optar por, então, um arranjo simples, de repente, que já seria além do fatorial? É melhor, então. Que aula que é essa? É a 8, acho. Seria a aula 8. Tá.
Porque ele também tem, né, a ligação com o fatorial, mas já é mais direcionado a problema, né? Uhum. Eu acho que fica mais interessante, talvez, né? Sim. Então, coloca a aula 8, Alexandre. Sim. Já estou colocando aqui, já estou capturando aqui ela aqui na... Então, aula... Ali tem que mudar, né? Arranjo simples. Isso. Escritor D32. D32? Aham. Ó, desenvolver, né, problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutações simples, arranjos simples ou combinações simples, né? Aula 8 ali. Sim. Isso. D32. Isso. Quem vai ser o relator? Candidato, não sei. Acho que nem vai dar tempo. Pode ser eu, não tem problema. Isso, Angelita. Pode ser eu. Aqui. Introdução. E aí? O que vocês sugerem para preencher aí? O que tem lá bem no começo? Nossa, tá dando... É o meu. E aí? O que fazemos aí na introdução? Qual que é a metodologia mesmo que é para fazer? Investigação matemática, né? Uhum. Então, esse estudo também, né, ele é baseado no princípio multiplicativo, né, gente, de permutações de N elementos, né? E também ela é já vem após o fatorial, porque também se utiliza o cálculo de fatorial envolvendo, né, na formulazinha, né? Mas, como é uma investigação matemática, o que a gente poderia fazer na introdução? Porque seria dessa introdução abrir essa aula para os alunos investigar, né? Na introdução, abrir a aula e ler ali junto com os alunos aquela primeira parte ali. Que ali, logo no começo, ele mostra um exemplo, né, de problema. Poderia ser usado, pessoal, esse slide, que é o 7º dessa aula. No slide 7,
ele tem, digamos, a representação algébrica do arranjo simples, né? De N elementos tomado P a P ali, ó. Uhum. Eu penso que a gente poderia, na introdução, usar esse slide, né? Porque é uma parte importante de matemática ali. E a investigação dele seria achar situações reais que pudesse ser utilizado, né? Essa teoria matemática do arranjo simples, né? Eu acredito, assim, que seria uma forma deles encontrar modelos, né, de aplicação para fazer o cálculo através do arranjo simples com essa notação ali, né? Isso, com esse slide aqui, né? Esse 7. É. Não, mas esse não é o... Não esse que tem a árvore de possibilidades, né? Aquele outro que tem a formulazinha de N elementos, P, Uhum. aí está no 5, né? O Alexandre está mostrando o slide 5. Mas é uma ideia minha, tá, gente? Vejam vocês aí o que vocês também têm a propor. Acho que pode ser isso. Eu, na verdade, também não tenho um domínio desse método, mas a ideia, talvez, não sei, na minha visão, eu até achei melhor apresentar um problema, aquele lá, que vem ali, acho que no 5, né? E porque os alunos já viram o princípio fundamental da contagem, né? Sim. Então, eles vão poder resolver esse exercício pelo princípio fundamental da contagem, né? Uhum. E aí, depois, eu faria essa que o Mauri disse, fazia daí, no segundo momento, questionaria sobre se existe outra possibilidade de resolver, ou se há uma ligação com a ferramenta. Legal, Alexandre, exatamente. Porque eles trariam, né, já uma forma de resolver e a gente poderia concluir mostrando como a matemática já está construída, né? Já está... legal. Então, eu vou tentar escrever isso aqui. Boa ideia. Nossa, eu quase apaguei aqui Quase apaguei de outro grupo, aí ia dar briga, ia apanhar. Utilizando o slide 5. Poderia ser usando esse slide para dar uma referência para os alunos, né? E nesse slide tem aquela árvore, diagrama de árvore, né? Exato. Daí eles poderiam ter isso como referência, e eles poderiam investigar, né, uma outra situação para trabalhar o arranjo simples, né? Isso. Então, abrir a aula e... Então, propor a resolução utilizando conhecimento já adquirido. E agora, no levantamento de hipóteses.
o aluno colocar como que ele usa no dia a dia, será? Ou não? Não, eu acho que nesse caso, eu acho que talvez até daria no segundo momento, mas a minha ideia inicial foi essa, mas eu quero que os colegas me ajudem. Porque eles já viram o princípio da contagem, né? Então, aquele problema lá de trocar os pneus, eles conseguem resolver com o princípio da contagem. Então, propor essa resolução com o que eles já conhecem, certo? E daí, no segundo momento, o levantamento de hipóteses justamente levantar essa questão se existe uma outra forma de resolver, né? Isso. Podia por ali. Qual seria uma outra forma de resolver o mesmo problema? Exatamente. Aqui daria daí nesse momento que dá para fazer o uso daquela questão ali, né, da escrita genérica do fatorial, né? Isso. E aí, sistematização do conteúdo, seria formalizar, talvez, o próprio arranjo simples, né? Exatamente. Então, ali na hipótese, qual seria uma outra forma de resolver? Que outras formas teria, né? Quais outras formas teria para resolver o mesmo problema? Isso. Bom, eu vou escrevendo, daí os colegas vão ajudando a lapidar, né? Tipo, dissertação de mestrado, tese de doutorado, o negócio é escrevendo, depois vai tirando as besteiras, né? Isso mesmo. Ali nesse último, será que já não seria apresentado aí aquele slide 7 lá com a fórmula? É mais ou menos isso. Eu acho que no último, porque daí é a sistematização, né? Isso, que aí fecharia, né? Fecharia com aquele slide 7 lá, eu acho. Concluiria, né? Porque é uma forma para a gente ter que trabalhar com eles, né? Seria bom. Com o arranjo simples usual, né? Ou a fórmula, né? Do arranjo simples. Passou muito rápido, meu Deus, passou muito rápido. Nossa, pessoal, fomos todos pegos de surpresa. Até eu estava numa sala aí, o tempo acabou. Eu acho que teve a turminha que ainda não terminou, né? Mas até que todo mundo vai voltando, vocês vão finalizar. Ah, não acredito que eu perdi minha conexão.
Não, Maria Neide, você está aí com a gente. Ai, que susto. Falou que eu tinha perdido a conexão. Não se preocupe. Ai, todo mundo já retornou. Tá tudo certinho. Bom, eu fui acompanhando, né, vocês fazendo, então acho que falta pouca coisa, né? O grupo, deixa eu ver aqui. Se falta muita coisa para alguém aqui. O grupo 1 terminou, parece, né? Que já deu certo aqui. Depois o grupo 2, não sei se o documento aqui não atualizou, deixa eu ver. Não sei se está faltando alguma coisinha. Grupo 3 terminou. 4 também. E o 5 está finalizando, né? Tudo bem. Ótimo, pessoal. Vamos fazer assim. Para a gente poder dar tempo de fazer outra coisa, o grupo 2 e o grupo 4 vai compartilhar aqui com a gente, tá? Ó, falei aleatório, nem estou lembrando quem é. O 2, peguei os números pares, o 2 e o 4, tá? Vai compartilhar aqui com a gente, né? E depois, como eu falei, esse material, ele não vai o link hoje no portfólio, mas eu já coloquei ele lá no CLES, onde está lá, materiais dos encontros. Eu coloquei um novo tópico lá. E aí, nesse tópico, tem uma planilha de apresentações. Vocês podem colocar o nome de vocês. Se vocês querem, lá está assim, reunião 8 e reunião 10. A nossa vai ser 8 e 9, mas a planilha foi feita para todos igual, né? Então, quem for se apresentar na próxima semana é reunião 8. Quem for, vai ser o dia... Me perdi aqui. Dia 7, né? Aí, quem for apresentar no dia 7, semana que vem, é reunião 8. Quem for se apresentar no dia 14 é reunião 10, que, na verdade, vai ser 9. Tá? E aí, vocês podem colocar o nome de vocês lá também, se não resolveram ainda, tá? Dá para fazer isso aí durante a semana, sem problemas. Então, tá vamos lá. Materiais dos encontros? Desculpe, professora. Isso, eu coloquei um tópico novo lá, material dos encontros. Tá, okay. Aí tem essa planilha das apresentações e vai também ter esse documento aqui agora que vocês estão fazendo. Tá? Então, vamos lá, o grupo 2, deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui, né? O grupo 2 pode falar sobre o seu trabalho. Deixa eu ver. Grupo 2. Não, não é esse que é o grupo 2, não. Grupo 4, 3. 2, a Valquíria, do Aldenir, da Monique, do Anderson. Vamos lá, quem é o Aldenir foi o contemplado aí para falar para a gente. Aldenir? Cadê o Aldenir? Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês antes do tema probabilidade, que eu estou pensando em fazer a implementação. Então, pegamos a aula 19 do segundo ano de probabilidade. Então, a introdução, a gente faz aquela conversa legal com os alunos ali, né? Será que chove? Possibilidade de jogos. Tem uma gama muito grande para você falar da probabilidade. E é interessante você retomar brevemente o conteúdo do princípio multiplicativo, por meio da árvore das possibilidades, né? O aluno vê as chances, né? A ocorrência do fato. Eu falo, o professor de educação física faz a tabela de jogos, ele não vai dizer a quantidade de jogos, eu tenho que mostrar, o time A vai jogar com o time B, fazer aquela demonstração que fica legal, né? Isso dentro da árvore das possibilidades. E a probabilidade, ela se encaixa ali, por exemplo, nas combinações simples, que você tem que calcular a quantidade de cartões a serem apostados para daí calcular a probabilidade. Então, investigar esse cálculo primeiro, né? Desfazer esse cálculo do número de possibilidades para depois, se eu jogar um cartão, qual é a minha chance de ganhar? Fazer uma aposta assim, né? No levantamento de hipóteses, levar o aluno a refletir sobre as possibilidades de ocorrência de um evento. Isso aí, né? A chance de
de dar cara ou coroa na moeda, de dar face ímpar no dado e assim por diante. Isso, muito bem. E o feedback, utilizar a lista de exercícios de fixação, né, em situações do cotidiano ali, com a aplicação da probabilidade. Ótimo, muito bem. Parabéns ao grupo, né, a todos que fizeram, especialmente aí ao grupo 2 aí que... Agora é o 4, né, que eu falei, é 2 e 4, os dois pares. Isso. Vamos lá, é o Francisco, a Maria Neide, o Eugênio e o Edson. E o relator vai ser o Francisco. Vamos lá, Francisco. Então tá, boa noite, pessoal, boa noite, colegas. Bom, nosso aula diz respeito à notação científica, né, e tentar mostrar para os alunos a necessidade, né, dessa conversão, digamos assim, né, de números muito grandes ou pequenos a potências de base 10, né, explicando para eles como um facilitador das operações matemáticas, né. Eu não falei com os colegas durante o momento da discussão, mas me ocorreu o seguinte: a gente também poderia, numa aula, não que todos necessariamente vão entender isso, mas a gente pode falar dos bits e bytes, né? Fazer uma breve apresentação dos bits e bytes, de como os números 0 e 1 eles representam informações, caracteres, e como que você pode, com uma sequência enorme de 0, 1, 0, 1, transformar numa sequência mais simples, usando um sistema de numeração hexadecimal. Seria o trabalho do professor, seria simples para a gente, mas talvez o aluno não consiga entender completamente, mas ele motiva a perceber lá na notação científica a necessidade de você transformar uma sequência enorme que vai se reduzir a algo muito, muito menor, né? Então, eu coloquei aqui, apresentar exemplos de medida muito grandes e pequenas e operar com esses números para mostrar a dificuldade para os alunos de como que é trabalhar com números gigantescos ou muito pequenos, né? Depois, levantar as hipóteses, assim, apresenta o fato de que esses números podem ser reduzidos a outros de uma forma equivalente usando as bases 10. E estabelecer a correlação de toda vez que você divide números decimais, aqueles números que estão à direita da vírgula, elas podem ser reescritas por meio de um número que está entre 1 e 10, né, um número racional, e que multiplicado por uma base 10. Você, à medida que caminha, até o colega Edson, ele deu exemplo, que ele fala que constrói em sala de aula uma tabela com vários movimentos da passagem de uma casa decimal para o outro, e no que isso influencia lá no expoente, né? Se caminha para a direita vai diminuir, se caminha para a esquerda vai aumentar. Então, é um momento de construir esse conceito de notação científica, né? E o feedback é verificar se o aluno consegue correlacionar essa variação da posição decimal com os expoentes de base 10, né? Para essa aula, para que ela possa ser contemplada, é necessário que o aluno realmente tenha se apropriado minimamente dos conceitos de expoente lá no 9º ano, né? E saiba fazer divisão com decimal, né? Não sei se eu fui muito rápido, peço desculpa aos colegas, mas eu fico nervoso quando eu tenho que falar em público, tá? Não seja em sala de aula. Não, Francisco, imagina. Eu estava aqui até me deliciando nas suas palavras aqui. Eu achei muito interessante aí, né? Essa maneira de colocar para o aluno, porque realmente é um conteúdo que traz uma dificuldade para o aluno. Traz sim, eles já têm dificuldade com expoente, né? Sim. Na forma simples. Aí, quando é uma notação científica, a dificuldade aumenta. Exatamente. Aí eu fiquei assim, imaginando, aí você relatando a maneira como o professor Edson falou que trabalha. Isso, né? Essa ideia do professor Edson achei legal, que eu também falei faço. Assim, nossa, que bom, né? Algo assim que, de repente, eu fiquei imaginando a investigação científica mesmo aí dentro dessa aula. Realmente, né? Dá para o aluno ali, né? Realmente investigar como é que ele vai... Como é que se comporta o número, Professora, né? Muito interessante. Sem querer tomar muito tempo, não vai mais que 1 minuto, e peço desculpa para os colegas também. Por exemplo, meu princípio é o seguinte: não adianta, o que eu busco não é com que o aluno chegue no resultado.
eu acho interessante que ele entenda o processo. Por exemplo, quando eu ensino equação, eu até o terceiro ano do ensino médio, eu não aceito que ele faça passo para lá com sinal trocado, porque a gente sabe que eles não estudam muito. Então, o que eu faço? Até o terceiro ano, eles têm que usar comigo o princípio da balança, para saber o que estão fazendo. Porque se o professor está preocupado só que ele resolva o resultado, isso não é um pensamento matemático, né? É só um algoritmo para chegar no resultado. Sim, o importante, exatamente. por exemplo, é que ele se aproprie dos princípios aditivo, multiplicativo, né? Então, ser detalhista, às vezes, você ganha lá na frente, né? Ah, com certeza, muito bem. E os alunos que ganham, né? Porque vão ter oportunidade de estar aprendendo, independente do ano que estão, Sim, né? sim. Se ele não sabe, né, lá no terceiro ano, ele tem que aprender, né? Muito bem, Francisco, e os demais aí também. Tá, gente? Muito bom, né? Se a gente tivesse. Muito bem, o Mauri disse que também gosta aí desse processo. Se a gente tivesse um tempo maior, né, a gente podia se alongar aqui, porque com certeza todos vocês aqui, gente, têm assim muita metodologia boa aí, né? Muita forma aí de ensinar, de explicar para o aluno, né? Muito enriquecedor isso, né? Porque é isso que é um grupo de estudo, é você ver a experiência do seu colega, né? E também tentar, né, fazer da forma ou ter uma ideia para adaptar na sua turma. Excelente, pessoal, muito bem. Obrigada e a todos que fizeram o trabalho, aos que compartilharam, né? Muito obrigada. E aí, então, agora, pessoal, nesse momentinho que a gente tem, nós vamos, então, voltar lá no nosso roteiro, para mim colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui que o meu roteiro sumiu. Acho que é esse aqui. Para mim colocar para vocês o link, né, do formulário e para estar também falando a questão do portfólio. Tá? Então, acho que eu peguei aqui. Bom, aqui então já fizemos tudo isso daqui. Ó, o portfólio, como eu falei para vocês, hoje vocês vão. Deixa eu fechar isso. Apareceu aqui. Hoje vocês vão apenas. Não sei se dá para arrastar o X. Opa, eu mudei de coisa aqui. Ó, não sei se vai dar para arrastar esse X. Desclique no X e arraste. Então, vai dar para fazer isso. Aí são duas páginas, né? Acho que tem a autoavaliação e a avaliação ali do grupo. Então, você vai dizer se essa ação aqui, participei atentamente com a câmera aberta, sendo pontual as reuniões. Então, você vai dizer se você fez isso sempre, se você fez isso às vezes. E aqui, Deus me livre, vocês nunca fizeram, tá? Não é... Aqui não vai ter esse nunca, tá bom? Aí depois, cada questãozinha aqui, o que vocês realmente aconteceu aí, né? Se você não fez o estudo prévio dos materiais, né? Eu sei que a gente não tem um tempo mesmo para fazer estudo prévio, né? Mas vai que uma hora ou outra você viu alguma coisa lá, né? Então coloque as suas verdades, tá? Ô, Júnia, a gente precisa de uma foto no final, um print de uma foto no último slide. Onde que a gente pega? Um print? No portfólio está falando que no último slide a gente precisa de uma foto, um print da turma. Dá para pegar no mural do Classroom. A gente pode fazer um agora, cada um faz o seu. Olha aí. Daí, vocês sabem fazer? Eu não lembro mais. Você não tem... Não sai a tela inteira, professor. Não sai, inteira. né? Então, Só no final da apresentação. Eu posso colocar também eu vou fazer o nosso aqui, aí depois eu coloco na nossa sala, já tem alguns lá, mas eu posso estar vendo o link, mandando para vocês também. Vamos ver o que a gente faz aqui. Alguma coisa dá certo. Tá? Aí depois, então, fazendo isso daqui lá, deixa eu pegar o
o formulário E também. arrasta o X e põe lá no quadro? Arrasta o X? Eu não estou conseguindo arrastar o X. Não está conseguindo? Não. Qualquer coisa, se você não conseguir, aí você digita um X lá. Credo, mas ele não está querendo. Não está dando certo? Faz uma Deixa caixa de eu- texto. isso que eu ia falar. Vou fazer uma caixa de texto para pôr ali. Ó, o link do formulário, vou colocar também lá no WhatsApp. Depois, cadê o nosso WhatsApp aqui? O link do formulário. Caixa de texto, vai. Vamos dar um jeito agora nesse print. Ô, Júnia, se você tirar um print, você tem como mandar um link aqui no chat para a gente copiar? Acho que sim, só não sei se consigo fazer isso agora, porque aí ele vai lá para as minhas capturas. Fala no grupo WhatsApp, prof. Eu ainda tenho que colocar ele no formato de... Ô, professora, Ah. eu peguei o meu lá no Cles, acho que a professora colocou lá no começo das... Eu coloco lá. Aí eu peguei de lá. Uhum. Mas dá para colocar o link no WhatsApp daí. Dá para colocar também, tá? Mas vamos tirar ele, então, né? Esse print aí. Bom, já coloquei o formulário lá. Vamos tirar um print de hoje, mas não tem problema que se vocês pegarem um de outro dia, tá? Eu acredito que não tem problema isso. Mariel, aparece aí pra gente, Mariel, para você sair no nosso print. Desculpa, eu fui lá tentar fazer a caixa de texto. Não é você, Maria Neide. Eu? Acho que é A o internet Mariel. tem que estar fraca, professor. A câmera está ligada. Ah, não tá. Você tá tudo preto aqui, a sua. Tá tudo escuro. A câmera está ligada aqui, eu estou me vendo, mas a internet está travando aqui. Ah, meu Deus, que pena. Ia aparecer todos. Mas vamos lá, vou fazer o print de hoje, depois a gente vê aí o que a gente consegue fazer. Ok. Vamos ver. Eu vou tirar foto com o meu celular. O print. Eu vou colocar certinho lá para vocês, tá, gente? Mas assim, logo após que eu concluir aqui a reunião. Prof, desculpe, eu sempre esqueço, nossa turma é a turma C, né? Turma C. Tá, isso. Obrigado. Tá? Assim que eu terminar aqui a reunião, eu já coloco. Quer ver? Deixa eu ir lá procurar ela nas capturas. Uhum. Aí já... Hoje é dia 31, né? Uhum. Nossa, chega aqui, eu tenho que dar uma organizada nisso aqui, que ele vai... Ah, mas já achei. Ah, eu tenho que editar ela, sabe? Por isso que fica meio... Se você fizer o print da tela, professor, é só colar no WhatsApp que passa como transferência. Uhum. Dá o print e Ctrl+V na conversa ali, ela cola. Uhum. Podemos sair? 5. Ah, sim, pessoal. Tá? Quem já está com tudo certinho aí, pode sair, tá?
Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Professora Júnior, já entreguei minha atividade lá. Ah, que ótimo. Um Tá, abraço, muito Maia. bem. Tchau. Falou, Tchau, Claudinei. pessoal. Qualquer dúvida, tá? Podem estar falando. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Professora, Diga. eu também vim de outra turma, vim de quarta-feira